Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor PH e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos abordados em Anatomofisiologia do Coração, tendo como foco falar sobre as válvulas cardíacas e o sistema de condução elétrico do coração. Vamos ver como é que isso funciona? Então vem comigo aqui. Olha só. Gente, primeiramente, é muito importante que vocês saibam classificar as válvulas do coração, as válvulas cardíacas do coração, tá joia? As válvulas, elas são classificadas de duas maneiras. Existem as chamadas válvulas atrioventriculares e as válvulas semilunares. Como o próprio nome está indicando, deduzindo, melhor dizendo, as válvulas atrioventriculares são aquelas válvulas que se localizam entre os átrios e os ventrículos. Quais então são as válvulas consideradas atrioventriculares? São elas a válvula tricúspide, aqui representada porque possui 3 cúspides, ok? E a válvula mitral, também chamada de bicúspide. Essas são as válvulas atrioventriculares, que se localizam entre os átrios e os ventrículos. Nós temos também a válvula aórtica e a válvula pulmonar, perfeito? E elas são as chamadas válvulas semilunares. Então, de maneira geral e direta, existem 2 tipos de válvulas no coração. Quais são elas? As válvulas atrioventriculares, sendo elas a tricúspide e a bicúspide, volto a dizer, também é chamada de mitral, e as válvulas semilunares, aórtica e pulmonar. Tá joia? Gente, o nosso coração, ele possui um sistema de produção de corrente elétrica e um sistema de condução dessa corrente elétrica. E é muito importante que vocês saibam quais são esse sistema de condução e o conjunto de células que são capazes de produzir essa corrente elétrica, tá joia? Olha só, primeiramente, o conjunto de células que são capazes de produzir uma diferença de potencial e gerar um potencial de ação, ou seja, uma corrente elétrica, esse conjunto de células se localizam no chamado nódulo ou nó sinoatrial. Esse conjunto de células fica abaixo da veia cava superior, tá joia? Então, vejam só, nós temos aqui o nó sinoatrial e vejam que esse nó sinoatrial, existe um ramo dele que se comunicará com o átrio esquerdo e um outro ramo que se comunicará com o nó atrioventricular, tá joia? Então, quando ocorre a geração de uma corrente elétrica no nó sinoatrial, essa corrente elétrica ela é direcionada tanto para o átrio esquerdo quanto para o nó atrioventricular. Perfeito? Então, quero que vocês imaginem a seguinte condição agora. Foi gerada uma corrente elétrica no nó sinoatrial. Essa corrente elétrica induziu a contração do átrio direito e do átrio esquerdo, por meio desse feixe aqui que é chamado de feixe de Beckmann. Tá joia? Ou ramo de Beckmann. Além disso, essa corrente elétrica ela foi direcionada para o nó atrioventricular, para o feixe de His. O feixe de His se ramifica, tá joia? E aí, esse feixe de His se comunica com as fibras de Purkinje, ou de Purkinje, tá joia? Fibras de Purkinje. As fibras de Purkinje, então, vai induzir a contração dos ventrículos, tá joia? Então, a corrente elétrica que foi gerada aqui em cima no nó sinoatrial induz a contração do átrio direito e esquerdo e ela vai chegar essa corrente elétrica lá nas fibras de Purkinje, induzindo a contração ventricular, direita e esquerda. De maneira didática, seria exatamente o que eu vou representar aqui a vocês. Olha só, o nódulo sinoatrial, ocorre a geração de corrente elétrica aqui, tá joia? Induz a contração do átrio direito e esquerdo. Essa corrente elétrica ela é direcionada para o nó atrioventricular, do nó atrioventricular para o feixe de His e do feixe de His para as fibras de Purkinje. E nas fibras de Purkinje, ela desencadeia uma contração ventricular. Tá joia? Então, nódulo sinoatrial, contração atrial, direita e esquerda, fibras de Purkinje, contração dos ventrículos direito e esquerdo. Tá beleza? Eu disse a vocês na live, quem quiser assistir esse conteúdo de maneira sequencial, existe uma live aí com mais ou menos 1 hora de gravação. Se você não tiver tempo para poder assistir, eu sugiro que você continue assistindo as nossas aulas em bloco aqui. Perfeito? Mas eu disse a vocês na nossa live o seguinte, que
um dos problemas relacionados à arritmia do coração essa condição ela está relacionada com a dessincronia da corrente elétrica. Como assim, professor? Veja que existe um sentido de propagação da corrente elétrica que é do nó sinoatrial até as fibras de Purkinje. Quando o coração ele se encontra em arritmias, quer dizer que essa corrente elétrica ela pode estar em dessincronia. Ela pode não estar seguindo o fluxo correto, ou seja, passando por essas estruturas em suas respectivas sequências, tá joia? E aí o desfibrilador ele entra para colocar essa corrente elétrica em um sentido perfeito, do nó sinoatrial até as fibras de Purkinje, tá joia? Gente, se você assistiu a aula 1, a aula 2 e a aula 3, agora aqui é o fechamento de tudo o que você viu lá. Porque aqui eu vou considerar os vasos associados ao coração, as câmaras do coração, as válvulas do coração. Tá joia? Então, se você tiver alguma dúvida, volte lá nas aulas anteriores e assista a aula 1, a aula 2 e a aula 3, tá bom? Vamos lá. O sangue venoso ele vai chegar até o coração por meio da veia cava superior e inferior. Da veia cava superior e inferior, esse sangue será direcionado para onde? Para o átrio direito. A pressão vai aumentando no átrio direito e isso força a abertura da válvula tricúspide. A abertura da válvula tricúspide, isso proporciona a entrada ou deslocamento desse sangue venoso para onde? Para o ventrículo direito. À medida com que o ventrículo direito se contrai, ele promove o fechamento da válvula tricúspide e, ao mesmo tempo, a abertura da válvula pulmonar. Uma vez que a válvula pulmonar é aberta, esse sangue venoso ele será direcionado para a artéria tronco-pulmonar. A artéria tronco-pulmonar ela se ramificará em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita, e esse sangue então será direcionado para os pulmões. Nos pulmões, esse sangue vai ser, vamos dizer assim, oxigenado. Vai ocorrer ali o que a gente chama de hematose. Então, ocorrendo a hematose no pulmão, esse sangue agora arterial ele voltará para o coração por meio das veias pulmonares. As veias pulmonares direita e esquerda, elas se comunicam diretamente com o átrio esquerdo. Então, esse sangue arterial chegará até o átrio esquerdo por meio das veias pulmonares. À medida com que a pressão vai aumentando no átrio esquerdo, essa pressão força a abertura da válvula tricúspide. Ao abrir a válvula tricúspide, esse sangue então é direcionado para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ao começar a aumentar a sua pressão no ventrículo esquerdo devido ao aumento do volume no ventrículo esquerdo, ele forçará o fechamento da válvula tricúspide e a abertura da válvula aórtica. A válvula aórtica então se abre e esse sangue arterial ele é bombeado para a artéria aorta, ascendente e descendente, onde essa artéria vai distribuir sangue oxigenado para todos os órgãos e tecidos. Tá joia? Se teve alguma dúvida, volta lá na aula 1 e vai acompanhando as aulas que eu tenho certeza que você vai ficar expert nos conteúdos que foram até aqui abordados, tá bom? Gente, para fecharmos, existe o chamado circulação pulmonar, ou melhor dizendo, a circulação pulmonar, perfeito? Também chamada de pequena circulação, e a circulação sistêmica, também denominada de grande circulação. A circulação pulmonar é aquela circulação que existe entre coração e pulmão, por isso é que ela é chamada de pequena circulação. Então, como a gente viu agora há pouco no slide passado, quando o ventrículo direito ele bombeia o sangue venoso para a artéria tronco-pulmonar, a artéria tronco-pulmonar se ramifica em artéria pulmonar esquerda e direita. E essas artérias pulmonares esquerda e direita se comunicam com o pulmão, fazendo com que ocorra ali a troca gasosa, a hematose. Né? Essa circulação é chamada de pequena circulação ou circulação pulmonar. Tá joia? Bem, e a circulação sistêmica é aquela circulação em que, uma vez que o sangue arterial ele chega até o átrio esquerdo, ele vai ser direcionado para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, então, começa a contrair, aumenta a pressão no ventrículo esquerdo, isso força a abertura da válvula aórtica. Então, esse sangue ele é direcionado para a aorta. Da aorta, esse sangue vai ser, então, distribuído para todos os órgãos e sistemas, oxigenando e nutrindo todas as células do nosso organismo. Tudo bem? Gente, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, né? Se ele te abençoou de alguma maneira e você quer abençoar outras pessoas, compartilhe esse vídeo, tá joia? E também nos sigam nas redes sociais. Me siga aí no meu Instagram, esse é meu Instagram pessoal, existe um Instagram da faculdade e também não deixe de se inscrever no canal, tá joia? E ativar os sininhos de notificações. No mais, gente,
Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Faculdade da Polícia Militar. Na teoria exigente, na prática incomparável.